Oi, eu vim aproveitar que o bebê tá dormindo, tô aqui na sala de qualquer jeito para falar um pouco de como foi o meu parto. É, eu fiz um parto cesárea, né? Foi uma cesárea agendada por opção mesmo, né? Foi uma escolha para mim desde o começo, na verdade, né? Eu nunca pensei em ter parto normal. No início, né, da gestação, como muita gente perguntava, eu sempre falava que a opção estava em aberto, né? Porque eu poderia mudar de ideia. Mas o tempo foi passando, cada vez que ia chegando mais perto, eu tinha mais certeza que eu ia querer o parto cesárea mesmo. As duas vias de parto têm suas vantagens e desvantagens, né? A cesárea é uma cirurgia invasiva, então a recuperação dela demora mais, claro, do que um parto normal. Mas hoje fazem 19 dias, né, quase 20 dias que eu fiz a cesárea e eu já tô completamente recuperada. Já vou tirar os pontos amanhã. Normalmente, com 20 dias pós-parto, a gente retira os pontos. E com relação ao parto normal, a estadia, por exemplo, no hospital é o mesmo tempo de estadia. Não sei se em todos os lugares, mas pelo menos no hospital que eu fiz, o mesmo tempo que você fica pós-parto na cesárea é o mesmo tempo pós-parto do normal. Então, é mais ou menos 2 dias e meio, 3 dias, dependendo, né? Se a pessoa estiver bem, fica 2 dias e meio, mais ou menos, ali, sob supervisão, né? Tendo o auxílio das enfermeiras, né? Todo o apoio ali da equipe médica. Se vocês ouvirem um ronquinho, é do meu bebê, que tá bem aqui do lado. Ele ronca quando ele dorme. Bom, com relação ao parto, né? Eu agendei o meu parto para o dia 16 de julho, né? Foi a data de nascimento do meu bebê. Fiz o acompanhamento pré-natal num hospital aqui de São Paulo, particular. E a minha médica, foi por plano de saúde, né? Mas a minha médica que fez o acompanhamento, ela se disponibilizou a fazer o meu parto também. Então, eu consegui fazer o parto com a mesma médica do meu pré-natal. Normalmente, quando é por plano de saúde, ou você paga, né, para fazer o parto com o seu médico, a sua médica, ou você acaba fazendo com o plantonista do hospital. No meu caso, eu consegui fazer com que a data do parto batesse com a data do plantão da médica. Então, deu certo para fazer com ela. O que eu achei bom, porque você já conhece a pessoa, né? Te dá uma segurança, porque, como eu disse, como é uma cirurgia, bate um medo, né? E foi o que eu senti no dia. Quando eu cheguei lá, eu tava super segura, mas quando chega no dia, você fica ansiosa, você sente medo. Eu senti tudo isso. E quando eu vi que a doutora chegou, me deu uma segurança, sabe? Não é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu sinto confiança. Então, isso fez toda a diferença. E como foi nesse dia, né, da internação? A gente chegou lá, né, fomos eu, meu marido e meu pai. Chegamos lá, eu dei a entrada, né, nos papéis, fiz a internação, a gente foi pro quarto. Antes a gente ficou numa salinha de espera, porque eu tive que fazer alguns exames pré-internação, né, antes de ir pro quarto. Exame de sangue, um teste rápido de sífilis, que parece que é padrão, né, sempre eles fazem esse exame antes de internar, por mais que a gente já tenha feito durante o pré-natal, é padrão fazer de novo nesse momento. Aí a gente foi pro quarto. Quando deu 9 horas, eu fui chamada para ir para a sala de cirurgia. Nesse dia, estavam meu pai e a minha tia. No hospital que eu fiz, tem a sala com o vidro, né, que as pessoas, os familiares que estiverem junto, eles conseguem acompanhar uma parte do parto. Então, tava meu pai e minha tia nesse dia. Lá na sala, quando a gente entra para a sala de cirurgia, eles fazem, né, também alguns monitoramentos. Nesse dia eu tava com bastante tempo em jejum,
para cesárea tem que ficar pelo menos 8 horas de jejum antes da cirurgia. Só que eu fui dormir cedo no dia anterior, minha cesárea era de manhã, 9 horas. E eu já tinha passado muito tempo que eu tinha comido. Então eles fizeram um teste de glicemia para ver se estava baixa minha glicose no sangue, e estava um pouquinho baixa. Eles administraram um medicamento lá para não correr o risco de eu desmaiar. Aí depois eu lembro que teve a parte da anestesia, que é o que a gente tem mais medo, mas foi tranquilo, eu tava com muito medo. Mas na hora, assim, eu não senti nada. Eles passaram um produto gelado nas minhas costas, né? Eu tive que ficar na posição sentada, assim, com as costas um pouco curvadas. E aí eles passaram um produto gelado e depois já aplicou anestesia, que eu não senti nada. E a médica falou, a anestesista falou que eu ia sentir um formigamento e aquecendo, assim, né, a parte das costas, e foi o que eu senti. E depois, né, já me deitaram para poder começar a cesárea. Aí é engraçado que a gente sente mexer, né, a gente sente o toque, como se a perna estivesse dormindo, a perna, a barriga, só que você não sente dor. Então a anestesia, a raquianestesia, ela tira a sua sensibilidade à dor. E você consegue sentir, né, que a pessoa tá mexendo, mas não dá dor nenhuma. Aí a médica avisou, né, que ia começar a cirurgia, e eles ficam lá conversando normal, né? Tipo, tá, eles estão acostumados, né? A rotina do médico fazer, né, a cesárea, do obstetra. Então, para eles é só mais um dia, só mais uma pessoa fazendo a cesárea. Durante a cesárea, a gente fica com um paninho, né, com um tampão, assim, pra gente não ver, né, todo o corte. E aí, quando eles estavam tirando o meu filho, a médica falou, abaixa o pano. E aí abaixaram esse tampão, e aí eu consegui ver o Henrique nascer. O meu marido nessa hora, ele tava aqui, né, junto comigo, e até antes de começar a médica falou que se ele quisesse ficar na frente, né, para ver o nascimento, ele podia, mas daí ele não quis, né, tem homem que não gosta, né, às vezes tem medo de passar mal, e aí ele não quis. Aí ele ficou aqui, né, atrás de mim, perto da minha cabeça. Aí quando o Henrique nasceu, a médica trouxe ele aqui pra mim, né, pra ficar um pouquinho comigo. Depois ele já foi ali dentro da sala mesmo, né, foram apresentar pro meu pai e pra minha tia que estavam lá na salinha, no vidro, né, pra assistir. E depois dentro da própria sala tem, né, a balança pra pesar, pra medir a criança, fazer os primeiros exames lá, né, após o nascimento. E aí depois foi tudo muito rápido, acho que foi mais rápido, né, a parte de retirar o bebê do que a parte de fazer a sutura, né, que é um pouco mais demorado. E aí depois que tava tudo, né, certo, a gente foi liberado, fomos para a sala de observação. Então a gente saiu ali da sala de cirurgia e a gente foi levado, eu, o bebê e o meu marido, a gente foi para a sala de observação, onde tinham várias mães lá, né, com os bebês, e a gente fica lá um pouquinho para acompanhar, acho que os sinais vitais, acompanhar tanto da mãe quanto do bebê, temperatura. Eles deixaram o bebê não era uma caminha, era tipo uma caminha, mas era um aparelhinho assim que ficava aquecendo, porque acho que como eles saem muito do quentinho, né, tem que manter a temperatura ali. Então aí ele ficou, a gente ficou acho que uma hora mais ou menos ali, com ele aquecendo, ficaram observando ele também, porque ele tava com uns barulhinhos assim na garganta. E também é o tempo da anestesia começar a sair, né? Então, quando a gente consegue começar a levantar as pernas, aí as enfermeiras liberam para ir pro quarto. Aí, quando eu comecei a sentir, então elas me liberaram.
A gente foi pro quarto e seguimos ali com a recuperação, né? Aí tem todo o acompanhamento, depois o pediatra vem fazer a avaliação. No caso do Henrique, como ele tava com um pouquinho de barulhinho na garganta, e ele tava meio que engasgando também, pelo que eu lembro, aí a gente pediu para pediatra avaliar e ele teve que fazer a lavagem, a aspiração 2 vezes, né, para poder retirar. Ele tinha engolido um pouquinho de líquido amniótico, então por isso que tava com esse barulhinho. E aí fez essa lavagem e depois ficou tudo bem. Com relação à recuperação, eu achei, assim, na minha opinião, que o tempo que a gente fica no hospital, que são esses 2 dias e meio, é suficiente pra gente sair com uma certa autonomia. Claro que ainda tá com dor, né, assim, tá se recuperando, mas você sai andando, né, tem lá os medicamentos que o médico vai indicar tomar, que são os analgésicos, medicamento para dor, né? Então a gente fica com a medicação em casa por 1 semana, mais ou menos, um pouquinho mais. E aí, como eu falei, agora já fazem praticamente 20 dias, já tô 100% quase recuperada, 99,9%, já não sinto nada. No comecinho, quando eu tava em casa, o que eu sentia? Quando eu ia espirrar ou tossir, eu sentia uma dorzinha, assim, interna, né? Não era nem nos pontos externos aqui, que é do corte da cesárea mesmo, o último, né, no caso, o primeiro, não sei, que é onde tem a sutura externa. Eu sentia interno, né, algo mexendo. Agora eu já não sinto nada, então eu já sei que está praticamente recuperado. Mesmo assim, sempre pedem pra gente ter cuidado, né? Não pode fazer exercício pesado. A gente, quando recebe a alta, tem já lá a orientação de esperar pelo menos 40 dias para fazer exercício físico. E já 40 dias é um pouco mais de 1 mês, né? Eu já vi lugares que pedem 3 meses. Então, por exemplo, eu fazia academia antes. Eu gostaria de 1 hora, né? Vai ser difícil porque tem toda uma rotina nova, mas voltar a fazer exercício físico, fazer aqui em casa. Só que o ideal, né, na minha cabeça, é esperar pelo menos 3 meses, porque tem que pegar peso, né? Então, eu esperaria esse tempo. Mas na orientação é pelo menos 40 dias, né, que vem escrito para fazer exercício físico. E uma coisa interessante também é que na própria maternidade as enfermeiras elas ensinam, né, a fazer a amamentação, né, dão as orientações. Eu fiz, né, uma consultoria de amamentação quando eu estava gestante, mas assim, são orientações gerais que a gente encontra até aqui no YouTube. E lá na maternidade elas vão reforçar tudo isso também. A amamentação, inclusive, é uma parte difícil, sim, porque principalmente quando você faz cesárea agendada, ou quando o bebê é prematuro, demora para descer o leite. Nem todas as mulheres são assim, mas no meu caso, por exemplo, demorou. E ainda assim eu não tenho tanto, né? Eu acabo complementando com a fórmula. Então, assim, você fica, né, naquela expectativa de será que você vai conseguir amamentar? Será que tá fazendo a pega correta, a quantidade de vezes correta? Então, tudo isso você vai aprendendo com as orientações lá na própria maternidade e depois, durante o dia a dia também, você vai entendendo, né, como funciona o seu bebê. E é interessante você ter essas informações também prévias, né? E no geral acho que foi isso, né? Assim, essa foi a minha experiência. Eu espero que possa contribuir aí com alguém, né? Com vocês que estão também passando por essa fase. E se você escolheu fazer a cesárea, né? Eu queria dizer para você ficar tranquila que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, né? Eles são acostumados, a equipe médica é acostumada a fazer cesárea. Não tenha medo, e logo seu bebezinho vai estar com você.